Saiu uma decisão do Alexandre de Moraes que muita gente nem prestou atenção, né? Mais uma vez, uma decisão absurda que impede o compartilhamento de dados do COAF com investigadores da PF. Mas a verdade é que é muito pior isso daqui, tá? Porque essa decisão dele abre caminho para anular, por exemplo, a investigação do caso Master no Toffoli, no caso do Toffoli, do próprio Alexandre de Moraes e do Nunes Marques. Ou seja, trata-se de uma decisão já prontinha para anular a coisa toda mais adiante, tá? Vamos entender esse caso aqui, porque curiosamente, quem mudou a interpretação antes foi o próprio Alexandre de Moraes, quando ele estava perseguindo o Bolsonaro. Ele queria perseguir o Bolsonaro, queria achar coisas contra o Bolsonaro, então ele autorizou que a PF fizesse busca probatória, inclusive no COAF, para tentar identificar passagem de dinheiro e coisa e tal, qualquer coisa que chegasse no Bolsonaro. Era o objetivo dele. Aí agora que ele já prendeu o Bolsonaro, ele está querendo anular esse negócio para levar à anulação do caso Master. Vamos entender essa coisa aqui. O que significa exatamente essa limitação de compartilhamento de dados financeiros do COAF? Eu sou Peter Turguniev, esse canal é o Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Acorda Brasil, Saci Pererê e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. O ministro Alexandre de Moraes proferiu uma decisão liminar há alguns dias atrás, no dia 27 de março, em que ele instituiu critérios para o compartilhamento de dados financeiros do COAF. Então, para início de conversa, o que é o COAF? O COAF é um órgão da Receita Federal que fica observando as movimentações financeiras da galera. E de vez em quando tem uns alertas, o pessoal começou a mexer milhões de reais numa conta, não sei o que lá. Ele, sem uma justificativa, digamos, aceitável, né? Lógico, tem banqueiros e tem grandes empresários que movimentam milhões na conta todo dia mesmo, isso é normal, porque o cara realmente tem muito dinheiro e dentro de uma empresa e coisa e tal, tá movendo esse dinheiro, isso é normal. Mas, e também, eventualmente, pessoas físicas também, eventualmente, movimentam grandes fortunas, né, comprando um imóvel, alguma coisa assim. Mas, de qualquer forma, gera um alerta lá no COAF. Esse alerta do COAF, né, não quer dizer que a pessoa tenha cometido algum crime, mas indica que tem alguma coisa estranha que precisa ser investigado, né? Então, isso é o COAF. Só que o que acontece? O COAF aponta os principais casos desse tipo para serem investigados pelos órgãos responsáveis, né? Na primeira vez que o COAF fez isso, adivinha qual era o primeiro nome que tinha na lista? Gilmar Mendes, meu amigo, lá em 2019. Naquela época, o STF falou, não, que não pode, o COAF não pode divulgar esses relatórios. Mas então, para que serve o relatório do COAF se ele vai apontar as pessoas mais problemáticas, né, que podem ter cometido algum crime, mas não vai falar para ninguém, né? Aí beleza, na época, em 2019, o STF fixou alguns critérios para o COAF poder compartilhar dados. Tem que ter uma investigação criminal acontecendo, tinha que ter ligação da pessoa com a investigação, tinha um monte de critérios ali, né? Aí, chegou em 2025, o Alexandre de Moraes mudou a decisão, tomou a decisão dizendo que não, a PF pode compartilhar com a PF qualquer coisa aí. Por quê? Porque na época ele estava correndo atrás do Bolsonaro, queria achar alguma coisa do Bolsonaro, não achou nada. Né? É muito engraçado esse pessoal. Eu falo para vocês, é por isso que esse povo odeia tanto o Bolsonaro, porque eles não conseguem achar corrupção com o Bolsonaro. Né? O COAF, ele queria que o COAF achasse alguma coisa do Bolsonaro, correu atrás disso, não achou nada, mas ele, né, fragilizou a coisa do COAF. Aí agora ele voltou atrás, por quê? Porque tá pegando o Nunes Marques, tá pegando o Toffoli, tá pegando ele próprio, né? Aqui, ó. A decisão anula relatórios fornecidos que estejam em desconformidade com exigências. Entre os requisitos estão existência de uma investigação criminal formalmente aberta ou processo administrativo ou judicial de natureza sancionadora, ou seja, para o COAF poder avaliar a sua conta corrente, saber o que está gastando ou não está gastando, precisa já ter um processo contra você. Declaração expressa de que a pessoa física ou jurídica objeto do pedido figura formalmente como investigada. Então a polícia tem que dizer que está investigando aquela pessoa mesmo, né? Até aqui não tem grandes coisas. Agora aqui, ó. Pertinência temática estrita entre o conteúdo do relatório e o objeto da apuração. Já começou com isso. Se achar alguma coisa fora do que tinha pedido, não pode ser usado, né? Impossibilidade de Fishing Expedition. É muito engraçado como agora ele diz que não pode Fishing Expedition, né? O Alexandre de Moraes fez Fishing Expedition durante anos para tentar pegar o Bolsonaro, aquele caso do cartão de vacina. Sabe quantas pessoas foram condenadas pelo caso de cartão de vacina? Ninguém.
Porque isso é uma idiotice, não tem esse negócio, né? Aí, mas prenderam o pessoal, ameaçaram, não sei o que lá, para tentar pegar o celular da galera, para tentar ver lá as mensagens que tinha no celular da galera. Isso se chama Fishing Expedition. Você sabe que tem, ou você justifica com um crime pequeno, ou então sem justificativa nenhuma, para pegar o celular da pessoa e tentar ver se ali você acha um crime mais sério, né? Isso é absurdo. E ele botou agora essa regra aqui, ou seja, essas duas últimas regras aqui que são realmente complicadas no final das contas, né? E essa decisão dele, curiosamente aqui, ó, Moraes recua em seu próprio entendimento sobre o uso de relatórios do COAF. O ministro alterou a decisão de 2025 e impôs barreiras ao uso de dados financeiros sem autorização judicial. Então não pode, não pode. Por que em 2025 ele disse que podia? Porque em 2025 o pessoal estava tentando pegar o Bolsonaro, estava tentando fazer o caso contra o Bolsonaro. Não conseguiram porra nenhuma no COAF, porque não tinha roubalheira do Bolsonaro nenhuma. Mas eles estavam tentando, né? E aí ele queria que... Não, aí pode, aí o COAF pode dar tudo para a polícia, pode fazer tudo, é para botar o Bolsonaro na cadeia, vale tudo. Essa é a justiça brasileira. Se é contra o Bolsonaro, meu amigo, é o lado A da justiça, impressionante, é implacável e coisa e tal. Se é contra, agora que é contra o próprio pessoal da STF, não pode Fishing Expedition, que absurdo. Inquérito que não termina, não pode inquérito que não termina. Aliás, sobre essa coisa, né? Você lembra, né, no julgamento agora da prorrogação da CPMI do INSS, tanto o Alexandre de Moraes quanto o Flávio Dino falaram sobre o absurdo que é um inquérito que não acaba nunca. Que é um absurdo, porque um inquérito que não acaba nunca, ele acaba virando autoritarismo, acaba virando perseguição. É mesmo, Alexandre de Moraes, é verdade, né? Aquele inquérito seu das fake news que já dura 7 anos e lá vai pedrada, né? Exatamente, eu concordo. Inquérito que não acaba nunca, né? É um inquérito que é autoritário, por definição. Toda ditadura faz isso, de criar inquéritos que não acabam nunca para ficar punindo pessoas aleatoriamente com medidas cautelares, né? Inquéritos que não acabam nunca com motivos nebulosos. Exatamente o caso do inquérito das fake news, né? Mas aí tava me ocorrendo o seguinte, como é que esse pessoal consegue mentir nessa cara de pau, né? Eu vou explicar para vocês qual é o truque desse pessoal. Lembra? Eu já falei para vocês que o governo, muita gente no Brasil tem a ideia errada de que o governo quer o bem do país como um todo. Não, o governo quer o bem do próprio governo. Essas pessoas que estão no governo, elas encaram as proteções para o indivíduo como proteções para os funcionários públicos, para quem está no governo. Você, otário, você só tá aqui para pagar imposto. Você foda-se, não tem direito nenhum para você. O seu direito é pagar DARF. Esse é o direito que tem para o cidadão. É como encara o Alexandre de Moraes, é como encara o Lula, é como encara todo o pessoal socialista no Brasil. O inquérito das fake news é um problema? Não, não autoritarismo não, porque é a gente que está fazendo, é contra outras pessoas. A gente não está pegando ninguém no governo, não estão pegando funcionário público, não estão atacando outras pessoas ali. Não tem nada a ver com a gente aqui, da nossa turminha aqui, da nossa quadrilha aqui do governo, né? Estão pegando outras pessoas, então não tem problema não, então não é violação de nada. Agora, quando é uma investigação da própria quadrilha, né, de dentro, gente de dentro, aí não, que absurdo, Fishing Expedition, não tem motivo claro, não acaba nunca essa CPMI do INSS, que negócio é esse, que absurdo, e não sei o que lá. Ou seja, essa é a situação no final das contas, né? Esse pessoal encara dessa forma. O próprio Lula fala isso, né? Bolsonaro quebrou o Brasil. Não, a economia brasileira estava ótima, né? Melhorou, estava no superávit e coisa e tal, mas qual que é o problema para o Lula? O Bolsonaro melhorou a economia do Brasil, mas piorou a situação para o governo. O governo tinha menos funcionários, gastava menos, o governo estava diminuindo de tamanho. Na cabeça desse pessoal socialista, eles entendem, o Brasil para eles é o governo brasileiro. Foda-se você, foda-se eu. Quem não tá no governo, você se fode. Sua única obrigação aqui é pagar, seu único direito é pagar DARF. O resto tudo você não tem direito a porra nenhuma. O governo existe para a galera que tá, se ali dentro, não proibido, e os direitos fundamentais, e peraí, se é pro resto da galera, foda-se. 14 anos de cadeia porque botou um negócio na estátua lá, não tô nem aí. Essa é a situação, né? E aqui é o entendimento do CARF também. Enquanto era para perseguir o Bolsonaro e os bolsonaristas, né? Não, tem que perseguir mesmo. Não precisa de porra nenhuma, achou qualquer coisa. Não achou, inventa, foda-se, né? E agora tá voltando atrás, né? Mas o pior disso aqui é justamente que... bom, primeiro, é um absurdo essa decisão. O procurador de um instituto contra a corrupção diz que o ato de Moraes sobre o COAF aumenta a impunidade, é óbvio que aumenta. O Alexandre de Moraes espera ele ficar impune a essa coisa do caso Master, né? Mas o pior de tudo não é isso aqui, ó. Moraes restringe a apuração do COAF e abre espaço para anulação de provas. Veja, um monte de coisas na investigação do caso Master começou com o COAF, porque é isso que chama atenção, né? Você ter movimentações estranhas ali, né?
Então, aqui, ó, Moraes abre mais um caminho que pode frear o caso Master, aqui, ou seja, é exatamente isso. Essa decisão dele, além de ser um absurdo, além de enfraquecer a investigação, além de ter um monte de problemas nisso daqui, agora, essa coisa também pode anular o caso do Banco Master, né? Que é lógico, é tudo que o Alexandre de Moraes quer, é tudo que o Toffoli quer, é tudo que o pessoal da STF quer, é tudo o que a elite aristocrática socialista de Brasília quer. Eles querem muito destruir o caso Master, acabar com essa porra, enterrar isso, esquece que existiu, né? Agora, eu digo para vocês o seguinte, eles tentaram isso com a Lava Jato também, tá? Eles queriam acabar com a Lava Jato também, porque a Lava Jato também atingiu um monte de gente lá em Brasília, né? O problema todo é que determinados escândalos ficam tão grandes que mesmo com esse pessoal todo jogando contra, eles não vão conseguir calar isso daí, tá? Ainda mais em ano eleitoral. Eu tô achando que sim, é isso que eles esperam matar o caso Master, eles querem por hora acalmar a coisa, acabar com a CPI do INSS, dar uma segurada na investigação da PF, deixar a coisa passar e mais adiante vão declarar nulidade, anular a porra toda, né? Não vão fazer isso antes da eleição, por quê? Porque temem que isso pioraria a visão da população sobre os ministros do STF e faria aumentar ainda mais a chance de elegerem senadores pró-impeachment de ministro do STF. Então, é por isso que eles estão querendo segurar por enquanto isso daí, mas já estão preparando para anular a coisa toda, né? Uma das bases da coisa é justamente um relatório do COAF ligando o Zettel, o Fabiano Zettel, a alguma coisa do Banco Central e não sei o que lá. É uma das bases desse caso do Banco Master. Vocês anulam isso, sai anulando a coisa toda, né? Lembra da teoria dos frutos da árvore envenenada, né? Se uma prova lá na base da coisa está errado, as provas que derivaram daquela prova são todas descartadas. E aí você pode falar assim, ah, mas então isso aí também ajuda o Bolsonaro, né? Porque ele enfraqueceu a questão do COAF para tentar pegar o Bolsonaro. Pior que não ajuda o Bolsonaro. Por quê? Porque eles acabaram não achando nada do Bolsonaro. Nenhuma prova do caso do Bolsonaro foi obtida através do COAF, porque o Bolsonaro não rouba, ao contrário desse pessoal. Então, isso não prejudica, ou melhor, não permite anular o caso do Bolsonaro nessa situação, né? Fizeram outros tipos de fishing expedition, outros tipos de absurdos legais, fizeram uma invenção completa sem nenhum sentido aí para tentar preservar essa equipe de corruptos que está lá em Brasília, mas a verdade é que não conseguiram achar nada. Então isso não afeta Bolsonaro, infelizmente, ou felizmente, sei lá. Infelizmente, porque poderia anular a investigação do Bolsonaro também, se tivesse uma prova obtida dessa forma, mas felizmente porque demonstra mais uma vez que Bolsonaro não se mete nesse tipo de situação. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.